Oi, gente! Oi, pessoal! A gente tá aqui hoje pra gravar pra vocês o especial Casamento 1. A gente tá gravando uma série de vídeos bem legal pra vocês, contando algumas histórias, alguns vídeos também mostrando alguns trechos do nosso casamento. E esse vídeo de hoje a gente vai contar como que a gente se conheceu. A gente já gravou em alguns vídeos pra vocês, assim, já comentou com vocês, assim, como que a gente se conheceu, mas não tão com riqueza de detalhes. Só que pra ficar mais legal ainda, a gente vai gravar separado. Então eu vou gravar separado como que foi, assim, a minha visão, a minha versão da história, como que foi, tudo que eu senti, e o Leandro também. E a gente vai colocar tudo nesse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Bom, então eu vou contar pra vocês como que foi que eu conheci o Leandro, a minha versão pelo menos, o que eu lembro pelo menos. Então vamos lá. Oi, pessoal! Bom, tô aqui pra contar um pouco da minha história, quer dizer, na verdade, da nossa história, né? Eu e a Nádia, como que a gente se conheceu. E fazendo parte aí dos vídeos de comemoração aí do nosso aniversário de casamento, né, que ela tá fazendo aí pra vocês, preparando aí pra vocês. Bom, isso acho que foi em 2001, eu acho, 2002. 2002, gente, eu sempre confundo, mas acho que é 2002. Foi mais ou menos em começo de outubro desse ano. Eu trabalhava na empresa do meu pai. A empresa do meu pai fica num órgão público, né, daqui de Maringá, e o Leandro trabalhava numa outra empresa privada também nesse órgão público. E eu já trabalhava lá há alguns meses já. Bom, a gente se conheceu no trabalho, né, desde muito cedo a gente trabalha. Eu comecei com 14 anos, a Nádia acho que com menos ainda que isso, então desde pequena a gente tá trabalhando já. E uma dessas empresas que eu trabalhei era dentro da rodoviária, numa empresa privada, né, dentro de um órgão lá da prefeitura. E a Nádia trabalhava em uma outra empresa também, que também era nesse mesmo local. E eu simplesmente assim não conhecia quase ninguém naquele ambiente, porque como tinha várias empresas dentro do mesmo lugar, tem várias pessoas, né? Mas assim, as pessoas que trabalhavam lá, assim, normalmente eram mais velhas, assim, e tal. Não era adolescente, porque eu não era jovem, gente, eu era adolescente, eu tinha 14 anos. E então eu não tinha amizade com ninguém, não conhecia ninguém quase. E tava lá, eu trabalhando, a única pessoa que eu conversava com algumas outras, mas eu tinha um amigo que trabalhava lá, ele trabalhava na prefeitura mesmo. E ele é um pouco mais velho que eu também, mas ele também era jovem. Então era a única pessoa que eu conversava, mas assim, a gente falava de música, algumas coisas assim, que a gente tinha mais interesse em comum por causa da nossa idade. Então de vez em quando ele passava lá no meu balcão, a gente batia um papo, ele ia fazer o serviço dele, eu ia fazer o meu. Então era a única pessoa que eu conversava lá. E eu acabei conhecendo algumas pessoas, né, e dentro dessas pessoas que eu conheci o Júnior, que era um amigo que a Nádia tinha, um amigo assim, dali de dentro também, conversava muito com ele, e batia muito papo com ele ali dentro desse local de trabalho. E aí eu conheci ele ali também. Então, quando eu conheci ele, a gente acabou ficando amigo também, conversava muito durante o expediente ali. Batia muito papo, falava sobre a vida ali e tal. Bom, aí, o que aconteceu? Um belo dia, eu tava lá trabalhando na minha, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, gente, por incrível que pareça, eu já tinha namorado antes do Leandro. Eu tive um namoradinho, assim, sabe? Da época que eu morei em Florianópolis ainda. Nada assim muito sério, mas a gente namorava sério, entende? Então assim, eu tava super de boa. A coisa que eu mais queria na minha vida era sair e curtir. Eu tava saindo com umas amigas minhas aqui de Maringá, porque eu voltei pra cá e eu reencontrei essas amigas e a gente tava saindo. Gente, eu era roqueira metaleira mesmo, de andar de preto. E não me envergonho disso, eu prefiro isso do que outros tipos musicais, é o meu gosto. Mas enfim, coisa de adolescente. A gente ia num certo lugar lá, que tem aqui em Maringá, que chama Tribos. Quem é daqui de Maringá sabe onde que eu tô falando. E tinha altas bandas de rock, a gente ia lá curtir um rock pauleira. Então assim, gente, a minha vida era isso naquele momento. O que eu queria, eu tinha 14 anos. Era sair, festar com os meus amigos e viajar, que sempre foi uma paixão minha. Até final do ano, quando eu fosse fazer 15 anos, eu tinha uma viagem programada já pra eu ir sozinha. E aí um dia eu avistei a Nádia, chegando pra trabalhar e tal, e perguntei pra ele, falei, Júnior, quem que é, né? Ele falou, é a Nádia, tal, trabalha ali, assim assado, falou um pouco da vida dela e tal. E eu, assim, algo me chamou a atenção, né?
porque desde quando eu conheci ela já, ela sempre foi muito bonita, chamou muita atenção, assim, né? E aí eu falei pra ele, eu falei, ah, Júnior, então me apresenta ela, deixa eu conhecer ela lá, dá um jeito lá de eu me aproximar dela. Ele falou, ah, não, pode deixar comigo. Aí eu tava lá um belo dia, lá na empresa do meu pai, quando esse amigo meu, o Júnior, ele chegou lá no balcão junto com o Leandro, né? Gente, eu juro, eu nunca tinha visto o Leandro lá, de verdade. Ele trabalhava lá antes de mim ainda. Eu nunca tinha visto ele lá. Aí eles chegaram lá e assim, as empresas não costumavam ter telefone fixo, mas a empresa do meu pai tinha. Então por isso, como tinha telefone fixo, tinha lista telefônica. Então eles chegaram lá assim com, sabe, gente, acho que foi o Miguel, mas chegaram assim, ah, você tem lista telefônica aí? Eu falei, ah, tenho, daí eu emprestei pra eles. Aí eles abriram a lista ali no balcão e começaram a folhear. Aí começaram a procurar o telefone do MPB. O MPB é tipo um pub que tem aqui em Maringá, que toca rock também e toca algumas coisas mais leves, tipo o MPB mesmo e tal. É um lugar super legal. E até hoje o Leandro vai lá. E daí eles pegaram o telefone do MPB e ficaram conversando ali na minha frente, sabe? Aí gente, eu sempre fui arreganhada, tipo, qualquer pessoa que... Hoje eu acho que eu sou mais fechada do que antes, porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais assim... Ai, a gente fica tão decepcionado com as pessoas, mas nossa, eu já comecei a conversar ali, interagir com eles, tipo, normal, amigo do meu amigo é meu amigo também, né? Aí, um dia eu passando assim, ele falou, ah, então você fica por ali que eu vou te chamar e aí você se aproxima ali pra puxar um papo com ela. Eu falei, ah, beleza. Aí um dia eu passando, ele me chamou, ah, Leandro, tudo bem, deixa eu te apresentar a Nádia e tal. Aí eu cheguei lá, ele me apresentou ela, tudo. E daí ali começou, né? A gente bateu um papo sempre, tava sempre ali conversando com ela. Aí tá. Aí eles, ah, então vamos, sexta-feira vai... não, vou ligar lá pra ver o que tem. Aí ele pegou, ele catou o celular, ligou. Ah, tá, vai ter tal banda? Ah, legal. Tipo, tudo na minha frente, sabe? Aí eu peguei e falei assim, aí eles falaram assim, ah, vai ter tal banda. Hoje eu não lembro, gente. Será que o Leandro vai lembrar o nome da banda? Eu vou chutar. Eu acho que era Jamaica 70. Eles tocavam reggae e rock também. E daí, isso em 2002, gente, há muito tempo, né? Aí eles falaram, nossa, vai ter tal, não sei o que, eu nunca tinha ido lá, sabe? Falei, ah, mas eu sou menor, será que rola eu entrar? E naquela época, gente, antigamente, vocês vão lembrar, há 13 anos atrás, não tinha muito esse negócio de somente mulher conseguia entrar nas baladas. Aí eles falaram, não, de boa, de boa. Eu falei, ah, então tá, né, que eles me chamaram, né? Eu falei, ah, então tá, compra lá meu convite então, porque eles iam comprar antecipado, que era mais barato, que eu vou. E assim, daí por que eu ia? Porque o Júnior ia estar lá, ele é meu amigo, né? Então, tipo, eu ia por causa dele mesmo, aí eu ia conhecer outras pessoas. Beleza. Até que um dia eu chamei ela pra gente ir num barzinho que tem... Na verdade não é um barzinho, era uma espécie de boate, né, assim que a gente chama. Que é o MPB Bar aqui em Maringá, né? Então, falei, ah, vamos lá no MPB, é um lugar que toca rock, bem gostoso e tal. E nessas conversas que eu tinha tido com ela curtia, assim, a gente conversou sobre o que ela gostava, ela falou que gostava de rock e tal. Falei, ah, vamos lá nesse barzinho, é legal lá e tal. Ela conhecia lá também, já era um lugar bem conhecido. Enfim, aí eu fiz o convite pra ela, falei, ah, não, tudo bem, vamos, tal. Gente, isso eu nem sei que dia da semana que era. Eu sei que chegou sexta-feira e eu esqueci que eu ia lá, entendeu? E as minhas amigas, a gente tinha programa, gente, tipo, de terça a domingo, sabe? E então a gente já tinha outra coisa marcada e eu fui e tal, com as minhas amigas e tal. No outro dia de manhã eu fui trabalhar, e o Leandro também, que era um sábado, né? Eu trabalhava final de semana. Aí eu tava lá na empresa do meu pai, lá no balcãozinho, daqui a pouco ele passou assim na minha frente. Gente, a hora que ele passou na minha frente, aí eu falei assim, gente do céu, eu lembrei na hora. Aí ele pegou e falou assim, você me deu o bolo, né, você vai ver. Daí eu chamei ele assim, eu falei assim, pelo amor de Deus, você comprou um convite pra mim? Aí eu comprei, daí ele falou assim, aí eu falei assim, e agora? Ele falou assim, não, mas eu vendi lá na hora, eu vi que você não ia aparecer. Gente, naquela época, a gente não tinha costume de ter celular, assim, de um ligar pro outro, sabe, passa um WhatsApp. Não, gente, as coisas eram bem precárias mesmo, assim, sabe? Eu nem sei se por que ele não me ligou pra perguntar se eu ia. Ele não, o Júnior pelo menos, né? Mas ninguém me ligou mesmo, né? Tipo, eu não fui e todo mundo se conformou, beleza. Tá. Aí ele falou assim, não, tudo bem, agora
na próxima você tem que ir. Eu falei, não, na próxima eu vou. Tipo, eu falei, gente, né, que dó, né? Na próxima eu vou, sacanagem. E ficou combinado. Só que nesse dia eu fui com meus amigos nesse local e ela não apareceu. Simplesmente não foi. Me deu balão lá. Aí eu falei assim, ah, legal, né? Me deu balão, tudo bem, né, tal. Mas daí, na outra semana eu voltei a chamar ela de novo. Falei, ah, vamos lá, vai ser legal, tal. E aí dessa vez ela foi. Aí tá. Aí, de vira e mexe, ele passava ali, ele e o Júnior e tal. E eu tava percebendo, assim, eu tava achando, né? Eu falei assim, será que esse menino tá afim de mim? Aí eu comecei a olhar ele com outros olhos, tipo assim, ah, deixa eu dar uma manjada. Aí eu li, nossa, ele é muito simpático. O Leandro sempre foi muito engraçado, gente. Às vezes nos vídeos pode não parecer muito, assim, porque ele é mais tímido. Mas ele sempre foi piadista, assim, sabe? E daí eu falei assim, aí eu olhei, aí foi aí que eu já até contei pra vocês no vídeo, gente, que eu vi ele subindo uma escada, assim, que tinha na frente do balcão onde eu trabalhava. Aí eu olhei a bunda dele, gente, Daí eu falei assim, ai, que bundinha bonitinha. Ai, gente, que vergonha. Mas foi assim, daí eu falei, ah, mas acho que não, né? Nessa época, assim, também, quando a gente é solteiro, gente, todo mundo paquera todo mundo, né? Então, tipo assim, somente homem. Então eu falei assim, ah, às vezes ele não tá afim de verdade, ele tá, tipo assim, jogando uma, se eu der moral, ele... Entendeu? Porque homem é assim, ainda mais quando a gente é bem adolescente, né? Meio assim, sem critério as coisas, né? Então eu não achei que era uma coisa muito, nada séria, assim, e eu também não tava afim dessas coisas. Eu queria curtir. E eu era, assim, sempre louca de conhecer outras pessoas, assim, sabe? De conhecer mais gente. Eu falei, nossa, é uma galera nova pra sair, beleza. Combinamos. Chegou a sexta-feira. Fui. Meu pai me deixou lá. Chegou lá, quem que tava lá? O Leandro, só, lá na frente. Tipo assim, de quem eu conhecia. Nada do Júnior, eu não vi o Júnior. Aí começou a chegar uns amigos do Leandro, que hoje eles são padrinhos de casamento nosso, a gente é padrinho deles. É uma turma bem legal do Leandro, que desde aquela época, assim, bem antes, eles são amigos da época de cursinho. Eles foram chegando e eu falei assim, e o Júnior? Aí ele falou, ah, então, ele não vai vir. Aí eu, como assim? Ele falou, ah, não vai vir. Gente, a única pessoa que eu conheci era ele, eu vou entrar com o menino que eu acabei de conhecer lá na balada. Aí, tipo, hoje em dia acho que o pessoal faria isso, mas gente, eu tinha 14 anos e, né, era no tempo do EPO. Aí eu falei, ai, gente, e agora, né? E ele já tinha comprado um convite pra mim, daí eu pensei assim, bom, gente, eu não tô entrando numa casa com ele, eu tô entrando num lugar público, né? Ele não vai me assassinar, né? Fazer nada comigo lá, tipo, na frente de ninguém. Então, qualquer coisa, se tiver chato, se eu me sentir desconfortável, eu vou embora, pago a minha conta, vou embora e ligo pro meu pai. Perfeito. E aí nesse primeiro encontro nosso, rolou lá a nossa primeira vez lá, que a gente acabou ficando e a gente... Foi muito bacana, a gente foi assim um momento mágico ali pra gente, né? Que a gente ficou pela primeira vez e tal, e num lugar ali também que ficou bem marcado pra gente. Tá, aí entrei na baladinha. Aí, antes de começar a banda, a gente sentou numa mesa lá e enquanto os meninos foram pegar bebida, alguma coisa assim, e acabou ficando só eu e o Leandro na mesa. Ai, que destino, né? De certo ele fez isso de propósito. Aí ele pegou e começou a conversar comigo, falar comigo de um jeito mais nananã, sabe? Meio assim, tal, e a gente conversando de assim, nananã. Aí eu já comecei, né, não sou boba, eu comecei a jogar meu charme, nananã. Aí eu falei, ah, ele tá querendo mesmo, né? Aí comecei a achar ele o máximo, assim, sabe? Das coisas que ele falava e tudo, eu comecei a me encantar por ele. Aí tá, aí foi indo a balada, né? Aí começou a banda lá e gente, eu adorei aquele lugar, porque começou a tocar um monte de música que eu conheço. E eu acredito, né, que ele se encantou por isso também, por eu ser tão nova e gostar das músicas da época dele. E, nossa, foi demais a balada, foi muito legal. E naquela época, no MPB, não tinha ar-condicionado. Eram uns ventiladores daqueles bem grandão, assim, sabe? E tava bastante calor. E, gente, eu sempre tive o cabelo lá na bunda, né? Aí tava um calor. Gente, e a gente curtia as músicas e eu pulava. Ah, deixa eu explicar só uma coisa. Só tava eu de menina, tá? Os outros eram todos amigos dele. Era só eu, e eu lá no meio dos meninos pulando lá com eles, na balada, entendeu? Na balada. Mas, tipo, super legal, assim. Os meninos super respeitadores, super legais, super gente fina. Aí tá. Aí a gente... Aí voltando no ventilador. Um calor. Aí eu peguei meu cabelão. E fiz assim e virei pro ventilador. Porque a gente tava morrendo de calor, a gente tava pulando igual uns retardados, né?
Fiz assim. No que eu fiz assim pro ventilador, o Leandro veio, ó, me deu um beijo no meu pescoço, me virou e ali mesmo a gente deu um beijo. Foi o nosso primeiro beijo. Eu lembro até hoje, tava tocando aquela música Fly Away, do Lenny Kravitz. Eu não vou colocar um pedacinho dela aqui, porque senão o YouTube me corta, né? Mas procurei na internet. Tipo, não é nada romântico, mas é uma música bem legal que eu gosto. Gente, e assim, foi especial. Eu não tô falando porque fui eu. As pessoas que estavam lá falaram. Tipo assim, a gente começou a beijar de um jeito que todo mundo, assim, parou e ficou olhando, assim, os amigos dele, não sei o que, tal. Não sei se ele já tinha falado pros amigos dele que queria ficar comigo e tipo, conseguiu, Mas tipo, gente, foi demais, sabe? Parece que tudo parou. É como se eu tivesse ficado surda enquanto eu tava beijando ele. Tipo, foi assim, entendeu? Foi aquele sininho que eu falei pra vocês já que tocou aqui, plim, 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 pra saber que era. Eu falei assim, gente. E foi muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Aí eu falei assim, uau, né? Aí foi, super amor, aí ele pegou, aí chegou na hora de ir embora, vamos embora e tal. Ele pegou, falou assim, me dá sua ficha, eu vou pagar. Eu falei, não, eu vou pagar minha conta. Não, eu vou pagar. Deu, nossa, que jeito, falei, mano. Aí tá bom, né? Aí pagou a conta e tal, aí ele falou assim, aí eu falei, eu vou ligar pro meu pai. Ele falou, não, eu vou te levar embora. Tipo assim, né, você veio aqui, ficou comigo e seu pai vai vir te buscar. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, tá. Eu falei, não, eu acho que ele não é um assassino, um serial killer. Oremos. Gente, eu não sei se hoje em dia eu faria isso, mas na época eu não tinha maturidade, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, eu tô bem. Aí ele pegou e me levou em casa, gente. Ai, foi tão lindo, foi muito, muito, muito amor. E daí, assim, pra prosseguir com a história até a gente namorar, a gente... Aí tá, daí, gente, olha, olhar pra ele no trabalho no outro dia foi demais, sabe? Tipo, aquela cara assim, sabe? Tipo assim... Eu sei que você fez no verão passado. Tipo assim, sabe? Ai, a gente ficou, né? Tipo assim. E aí, depois disso, a gente começou a conversar mais ainda, né? E aí, isso foi próximo do meu aniversário. Acho que foi um período perto do meu aniversário. E aí, a gente acabou... Eu ia fazer o vestibular naquela época, né? Eu ia fazer o vestibular no Sesumar e eu combinei com ela. Eu falei, vai lá no dia do vestibular pra gente conversar, pra gente se ver, tal. E aí acabou que também não deu certo, aquele dia que a gente não conseguiu se encontrar. Mas enfim, a gente entre encontros e desencontros, a gente foi se conhecendo melhor. Aí a gente tava ficando e desse jeito, sabe? Ele ia lá e tal, a gente não saía ainda não, eu acho, mais tanto. Aí no dia do aniversário dele, foi o dia do vestibular no Sesumar. Foi o dia que ele fez o vestibular, caiu bem no dia do aniversário dele, no domingo. E daí tem um bar, assim, sempre tem, né, gente, esses bares na frente da faculdade, que juntava a galera, ficava na rua, assim, bebendo cerveja, outros nem bebendo, mas tipo ali, sabe? Porque vem gente de fora, o pessoal vai lá para paquerar também. E daí a gente combinou não. Ele falou assim, eu vou no Sesumar, depois eu vou lá pros barzinhos, né? E pro Azeitona, que era o barzinho lá. Eu falei, se pá, eu apareço lá, dando uma de boa, né? Aí eu fui, gente. Eu queria ir, né? Aí eu fui. Eu não sei o que aconteceu, gente. Eu não lembro se o Leandro perdeu o celular. Eu não lembro Não, acho que foi alguma coisa no meu celular. Eu não consegui ligar pra ele. E, gente, tinha 350 milhões de pessoas naquele lugar. Eu andei. E outra. Eu fui sozinha, porque nenhuma das minhas amigas podia ir. Aí eu falei, eu vou sozinha, né? Ai, gente, que fracasso. Andei atrás desse menino. Andei. Não achei. Gente, eu fiquei tão decepcionada. Aí eu não conseguia ligar pra ele. Eu não lembro o que foi que eu não conseguia ligar pra ele. Aí eu falei, vou andar aqui, quem sabe eu acho ele, um dos meninos, tal, né? Andei, nada conhecido. Só sei que eu acho, não me lembro. Eu sei que no outro dia ele perguntou, aí eu falei pra ele que eu não tinha ido. Pra não queimar a cara, né? Claro, gente, eu não vou queimar a cara assim com ele logo no começo, assim, do negócio, né? Deixa eu contar. O dia que a gente ficou no MPB, que foi a primeira vez, foi dia 25 de outubro, tá? Aí isso era 30 de novembro, aniversário dele. E aí, como era muito próximo do final do ano, eu tava indo pra praia com meus familiares, minha irmã, meu cunhado e mais 2 amigos meus. A gente tava indo pra Camboriú e ela tava indo pra Florianópolis, né? Ela ia ficar na casa de uma amiga dela. E aí a gente foi pra praia, ela foi pra um lugar na praia, eu fui pra outro. E a gente sempre se falando por telefone, trocando mensagens, um ligando pro outro todo dia praticamente. Aí tá.
No final do ano, eu ia pra praia, sozinha, pra casa do meu tio lá em Itapuá, depois eu ia descer pra Floripa na casa da minha amiga, né, onde eu tinha morado já. E ele ia pra Camboriú com os amigos dele, ficou a mesma, porque eu também sempre fui bem assim, sabe, desconectada, tipo, meu, a gente já, cada um tem seu compromisso, pau, né, fui. Gente, foi muito gostoso essa viagem, foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, eu juntei meu dinheiro pra ir e tal, mas gente, eu senti tanta saudade dele, tanta saudade. E eu não sei se ele vai contar essa história, mas era, como ele foi pra Camboriú, eu fui pra Florianópolis, é pertinho, era pra ele ter descido em Florianópolis pra me ver, mas não deu. Aconteceu um incidente, um problema que ele não pôde dirigir até Florianópolis pra me ver, mas eu vou deixar pra ele contar pra vocês, se ele contar, eu espero que ele conte. E daí, nossa gente, eu quase morri, eu não vi a hora de voltar pro Maringá pra ver esse menino. Só que aconteceu um fato e eu falei pra ela, eu falei assim, eu estando lá na praia eu vou te visitar lá em Florianópolis. Ela falou, legal, tá, então vai, daí a gente passa um dia junto lá, só que nesse meio desse intervalo de tempo aí eu perdi toda a minha documentação. Perdi habilitação, perdi tudo. E aí meu cunhado tava com uma caminhoneta lá na praia, né, e eu ia emprestar dele pra mim ir até Florianópolis. Só que daí como eu perdi a habilitação, aí não tinha como eu ir, né? Como que eu ia me deslocar lá 100 e poucos quilômetros sem habilitação? E aí acabou que eu também não consegui encontrar ela lá. Então assim, foi um começo bem conturbado. A gente, como eu falei, foi com encontros e desencontros, né? Mas a gente sempre tentando, sempre estando junto, sempre ligando, sempre conversando. Aí tá. Aí voltamos. E aí começou assim, os nossos namoricos, assim, né? Eu fazia academia num shopping que tinha perto da onde eu trabalhava, e ele saía mais tarde do que eu do serviço, ele saía na hora que eu saía da academia, porque eu saía do serviço e ia na academia. Aí eu saía da academia e ele ia lá me encontrar, aí a gente ficava, sabe? Gente, era tão legal, tipo assim, aquele negócio do... Parece que tá morrendo, sabe? E assim vai, às vezes. Aí ele começou a ir na minha casa. Mas ele ia lá, e aí ele e um amigo dele, super legal também, o Edson, que também trabalhava lá onde ele trabalha. E a gente ficava lá conversando, tal, batendo papo, não sei o quê. Super de boa, assim, sabe? E daí a gente começou a fazer as coisas junto, assim. E a gente se viu no dia de Natal, eu achei isso bem importante. E foi acontecendo. E aí quando a gente retornou da praia, a gente voltou a se falar assim, pessoalmente, né? A gente se encontrou e aí que a gente desenrolou. A gente acabou ficando mais e mais vezes, conhecendo melhor e saindo sempre junto. Aí ela sempre foi muito parceira, assim, então por mais que eu saí com meus amigos, ela sempre estava junto com a gente, em barzinhos, em todos os finais de semana a gente estava praticamente junto, né? E aí foi assim, a gente foi conhecendo cada vez mais, até que nesse período eu tinha comprado uma moto pra mim, e aí sempre que eu podia eu tava na casa dela, a gente tava junto. Lembro até hoje, o Leandro ele tinha uma bis, e a gente era tão magro que a gente sentava assim na bis, tipo, um de frente pro outro sentado na bis, colocava no cavalete e ficava sentadinho os dois ali assim, de mãozinha dada, tudo bonitinho. E daí a gente tava, eu não sei do que a gente tava conversando, Aí um dia eu fui na casa dela, um dia à tarde, foi um sábado à tarde, que ela tava na casa dela, ela me chamou, vem aqui, minha amiga tá aqui, meu irmão e tal. Daí eu fui lá na casa dela, a gente tava lá tranquilo, de boa. E aí ela sentou comigo na minha moto, na frente da casa, e foi onde eu falei pela primeira vez pra ela que eu amava ela. Então foi onde pela primeira vez eu declarei mesmo meu amor pra ela, né? E foi um momento bem marcante também, bem bacana, e que a gente sempre recorda juntos aqui. Não sei o que a gente tava falando, gente, de verdade, eu não tava esperando mesmo, a gente tava metaforizando, falando de amor, sabe? Aí ele pegou e falou assim pra mim, e o Leandro não é muito de ficar falando, escorrendo sobre sentimentos, essas coisas, sabe? Mas a gente tava falando várias coisas da vida, e falando de amor. E ele falou assim, olhando nos meus olhos, que eu tô olhando pra vocês. Eu acho que amor é quando a gente faz de tudo por uma pessoa, a gente daria a nossa vida por uma pessoa, quando essa pessoa é a primeira coisa que a gente pensa na nossa vida, no nosso dia. Nádia, eu te amo. Aí eu também te amo. Tem aqueles coraçõezinhos.
E depois disso a gente namorou por 9 anos praticamente, até a gente casar, né? E agora em 2015, dia 1º/10, a gente vai estar completando 4 anos de casamento. Bom, acho que é isso, pessoal, um pouco da história que eu pude contar aí pra vocês, dos nossos encontros e desencontros, de uma pessoa que eu amo muito e que eu tenho certeza que valeu muito a pena e vale a cada dia eu ter conhecido. Olha, beleza? Beijão! E foi assim, gente. E daí a gente continuou um namoro longo, de anos, né? Muitas coisas aconteceram, gente. A gente brigou várias vezes, a gente terminou várias vezes. Mas a gente contabiliza uma vez só que a gente terminou no namoro, que a gente ficou 7 meses separados, cada um namorou com outra pessoa, porque realmente a gente não tava numa vibe muito legal mesmo, mas tudo, Deus sabe de todas as coisas, né? E hoje a gente tá aqui, casado, e gravando esse vídeo pra vocês, falando de especial de casamento. Mas é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a parte do Leandro bata com a minha. Mas se não, é o jeito que cada um vê, né? É isso então, gente. Obrigada por assistir a gente. Obrigada por todo o carinho de vocês. Beijão!